Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. Eu te agradeço por você pelo menos ter me dado a chance de explicar o que eu quero dizer com essa chamada Desliga a TV e Leia a Bíblia, porque eu imagino que muitas pessoas já vão me chamar de um cara alienado, de um cara estranho, né? Porque afinal de contas a televisão tem a informação da verdade e nesse tempo que nós estamos vivendo nada mais necessário do que assistir todos os jornais, todos os comentaristas, tudo o que as emissoras de TV têm a falar para nós acerca do que está acontecendo no mundo em que vivemos. Então alguém que diz para alguém desliga a televisão é alguém perigoso. Não é o meu caso, que o meu canal ele é bem pequeno, tem ainda poucas visualizações, poucos assinantes aqui, não é? Mas é interessante como o que eu falo aqui, provavelmente à luz da mídia, pode ser algo totalmente absurdo, totalmente contrário e até perigoso, porque em muitos aspectos o que eu falo contraria as linhas editoriais das grandes emissoras de televisão. Mas como eu sou insignificante aqui, nesse meu espaço, então nem sabem da minha existência, mas você que sabe da minha existência, você que me acompanha, você que está aqui comigo, você me permite falar coisas para você, em que se você perceber bem, quando eu fundamento na palavra de Deus, o que eu falo para você aqui é a verdade. E embora seja a verdade, vai contrariar o que muitas vezes é apresentado nas emissoras de televisão, nos seus jornais, como verdadeiro. Então o que eu quero desenvolver aqui com você? Entenda, as emissoras de televisão, os jornais, os noticiários, eles têm a sua linha editorial. Então, como televisão é um negócio, não é um serviço filantrópico, não é uma busca por apresentar o que é melhor para a sociedade, mas é a busca de apresentar o que é melhor em termos de negócio. O que vai dirigir os negócios é o dinheiro, é quem paga, é quem patrocina. Entenda que toda a mudança social que nós vemos em curso ao longo das últimas décadas, e eu acompanhei muito a mudança dos programas de televisão, do que se era permitido exibir na televisão, e é impressionante como a televisão se prostituiu, como a pornografia, como a destruição da família tradicional vem acontecendo de uma maneira avassaladora, e como então nós percebemos que a televisão ou o entretenimento tem um viés ideológico, tem um viés social, e eu vou ser muito tranquilo em dizer tem um viés espiritual. O que a gente vê cada vez mais nas emissoras de televisão é algo totalmente contrário à palavra de Deus, mesmo emissoras que supostamente são evangélicas. Por quê? Porque na sua programação tem coisas absolutamente contrárias à palavra de Deus, então é muito conflitante. Eu não consigo entender pessoas que dizem que porque assistem novelas bíblicas estão aprendendo a Bíblia. Hoje as novelas bíblicas são muito mais exclusivamente apenas baseadas na Bíblia do que bíblicas. Mas esse não é o foco. O foco é que quando as pessoas, e aí eu vou falar agora exclusivamente para gente que se diz de Jesus, se você se diz de Jesus e você forma a sua opinião e a sua impressão acerca do que está acontecendo nesses últimos tempos tão estranhos em que estamos vivendo, exclusivamente pelos noticiários das emissoras de televisão, pelos entrevistados nas emissoras de televisão, pelos especialistas e comentaristas das emissoras de televisão, e tudo o que você forma de informação acerca do que está acontecendo é exclusivamente baseado no que eles dizem, você que diz que é de Jesus está no caminho errado, porque você está ouvindo o mundo e não está ouvindo o Senhor. Desculpa ser contundente, mas eu quero fazer você acordar e despertar. Ah, Haroldo, quer dizer que eu não vou mais assistir televisão? Claro que não, mas você precisa desligar a televisão. Quer dizer, quase que eu diria que sim, desliga a televisão, você não perde nada. Parênteses. Mas se você deixar a televisão ligada na sua mente, se a única maneira de você olhar para aquilo que está acontecendo é baseado nas pessoas que dão entrevista nas emissoras de televisão, você está fadado a daqui a pouco achar até mesmo que a Bíblia está errada e que o sistema de saúde pública está correto. Você consegue entender isso? Se você permitir que a televisão governe as informações da sua mente, você vai estar cativo pelo medo, você vai estar cativo por soluções humanas e expectativas humanas e naturais, você vai colocar a sua expectativa em pessoas, e esse é o maior erro que alguém que é de Jesus pode cometer no tempo em que vivemos. Já em algum momento, inclusive, ser cristão, pregar o que pregamos e crer o que cremos, será contra a lei.
Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas hoje, o que eu quero falar para você é, para analisar o que está acontecendo. É fundamental que você conheça a escatologia bíblica. É fundamental que você estude profecia bíblica sobre os últimos dias. É fundamental que você entenda o que a Bíblia diz acerca do tempo em que vivemos para compreender que entramos em um período de tempo da história da humanidade, da qual a história da humanidade será conduzida a um lugar em que não há mais saída a não ser desembocar no governo do anticristo, como a Bíblia diz. O que começou vai concluir naquele lugar para a humanidade. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, nós cuja esperança está nele, nós entramos agora em um trilho da história em que nós vamos ter a oportunidade de sair daqui guardados pelo Senhor, livrados pelo Senhor, pelo arrebatamento da noiva ou pela morte libertadora de sair do sistema e estar com o Senhor para sempre. O Evangelho é focado em vida eterna. A Bíblia fala em vida eterna. Se aqui as coisas não mudarem, não voltarem a ser algo que era normal, para nós não faz tanta diferença assim, porque a nossa esperança é a vida real que está em Cristo, que é aquela vida fora desta realidade, desse sistema em que vivemos, que é uma prisão neste planeta. Este planeta é uma prisão espiritual. Não há saída daqui se não for pela morte, e a saída daqui pela morte sem Jesus é uma tragédia eterna. Mas a saída daqui por Jesus, a porta, seja pela morte, seja pelo arrebatamento da igreja, é uma libertação. Então nós não podemos permitir que a televisão, que os especialistas e os técnicos exclusivamente deste mundo formatem a nossa maneira de ver o mundo, porque se assim fizermos, vamos amar o mundo. E João nos adverte para não amarmos o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas Jesus orou em João 17 o que? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então é claro que nós temos que viver e trabalhar e nos mover e cumprir e fazer parte de muitas coisas que fazem parte deste lugar em que vivemos, e Deus vai nos abençoar aqui, e o propósito dele nos abençoar é para que nós sejamos uma bênção na vida das pessoas que não têm revelação acerca do que está acontecendo. Mas nós não podemos amar e considerar essa nossa última esperança, então temos que dar certo aqui, temos que conquistar aqui, temos que... Não! A partir daqui nós temos que focar na eternidade. E então, diante de uma situação de tantas ameaças, de tanta confusão, tanta dúvida, tanta intimidação, tanto medo sendo propagado, tantas pessoas que, por serem da política, se fosse qualquer outro conteúdo, a maioria iria considerar corruptos e indignos de confiança, mas porque eventualmente tem a solução para essa situação, jogam a sua esperança neles. Nós não podemos agir assim. A nossa esperança está em Deus, em Jesus Cristo. A nossa convicção para analisar o que está acontecendo está baseada no que a Bíblia diz, e nós vamos entender pela Bíblia o que está acontecendo para que possamos tomar nossas posições, nossas decisões, para que possamos então viver o dia a dia sabendo que o que está acontecendo faz parte de um cenário muito maior do que aquele que é visível, embora seja tão grandioso, porque é global. Porque ele é global para apresentar uma solução global. Alguém, claro, que vai trazer uma solução para a humanidade em algum momento, como a Bíblia disse que iria acontecer. Mas nós não esperamos neles, nós não confiamos neles, nós não dependemos deles, nós dependemos do Senhor. Então desligue um pouco a televisão e leia a Bíblia. Desligue um pouco a televisão e assista pessoas que estão falando o que a Bíblia diz acerca desse contexto em que vivemos, e saiba qual é a verdade. Porque tendo a verdade na mão, e a verdade é a palavra de Deus, você vai poder olhar para a mídia e você vai poder compreender o que realmente faz sentido e o que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. A verdade está fora da emissora de televisão, está fora dos técnicos, por melhores que sejam, por mais bem intencionados que sejam, porque eles têm uma maneira de ver a vida, eles têm um caminho para analisar as coisas, eles têm um viés espiritual contrário à palavra de Deus. E se você é de Jesus, você não pode aceitar que este padrão de pensamento governe o seu padrão de pensamento. Você precisa permear o seu padrão de pensamento pela palavra de Deus para observar o que as pessoas dizem. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza para dias tão estranhos como esses que estamos vivendo. Que Deus te abençoe com sabedoria, revelação da palavra para discernir os tempos em que vivemos e ser guardado pelo Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.